Estamos começando mais um Sabe Que é Seguro, o podcast da Sabem Seguradora. E hoje a gente vai conversar sobre um dos principais atributos da companhia, que é a customização de produtos de seguros e assistências. E eu convidei hoje para estar aqui comigo duas pessoas que são fundamentais no dia a dia para que a gente consiga colocar esses produtos na rua e entregar o valor tal qual o corretor espera. Tenho aqui comigo a Janaína Serra. Ela é a gerente nacional de seguros, responsável pelos executivos de conta espalhados pelo Brasil. E a Jaqueline Testolin, nossa gerente de produtos e inovação em seguros aqui na Sabem. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Bom, então eu vou puxar aqui para a gente começar a falar sobre a parte de customização de produtos. Jana, vou chamar de Jana. Claro, Vou chamar de Jana. pente mista. Jana, tu que está direto em contato com os corretores, como funciona e como surgem essas oportunidades diferentes e que fogem à regra dos produtos que nós e provavelmente muitas outras seguradoras também não tenham na prateleira? Porque eu acredito que boa parte disso chega através de ti e dos teus executivos. Sim. Eu queria dar um passo atrás, Claro. pra gente contar um pouquinho de como a gente começou a fazer tudo isso aqui na Sabem, né? A Sabem é uma seguradora que decidiu atuar nesse modelo de negócios depois que as outras já estavam estabelecidas, né? Então, a gente começa a fazer esse movimento de atender o canal corretor em 2022. E aí, quando a gente chega nesse mercado já tomado por outros parceiros, já consolidados em seguro de pessoas, nós entendemos que faria mais sentido eu entregar ao corretor algo disruptivo, né? Algo diferente, sim, como a gente falou das nossas habilidades, como a Sabem tem uma das principais habilidades, a questão da customização. Então, o que a gente busca hoje, né? E o que a gente entrega para esse parceiro? Solução de seguro de pessoas em qualquer esteira de negócio que ele tenha na carteira. Legal. Então, quando eu chego num corretor, eu não necessariamente vou num corretor que trabalha especificamente com benefícios. Eu vou num corretor que tem carteira de automóvel, que tem carteira de transporte, que tem carteira de frota, e trago para ele uma possibilidade de uma receita adicional, incluindo benefício, proteção pessoal, para pessoas que estão envolvidas em todos esses processos. Certo. Né? Então, acho que daí que nasce essa nossa habilidade, né, de customização e mostrar para esse corretor que o que a gente tem de entrega na ponta realmente é diferente, né? Então, o mercado todo tem um grande rouba-monte de apólices, né? Então, todo mundo está bem consolidado em mercados que tem já um risco voltado para empregado e empregador, ou propriamente a questão dos prestamistas, que são as proteções de carteiras de crédito. E a Sabem chega com entregas que não são produtos marginalizados num termo pejorativo, mas de mercado que realmente nem as seguradoras estão olhando, nem propriamente o corretor pensou que poderia trazer uma receita, E agregar um valor a isso, né? Então, o nosso papel é realmente proteger pessoas, seja elas em que formato ela esteja dentro de uma carteira com Garimpar oportunidades, né? Garimpar oportunidades, É, exatamente. bem legal. E quando a gente fala sobre criar isso, e agora eu vou jogar para a Jaque, quando a gente fala sobre garimpar essas oportunidades e a gente traz para dentro de casa, Sim. a gente já conversou um pouquinho sobre isso num episódio anterior, mas eu acho que aqui é legal a gente explorar isso com uma pessoa do viés comercial, que é a Jana. Como que acontece esse bate-bola aqui quando vem para dentro de casa? Porque eu acredito que o comercial, quando ele busca uma alternativa, ele encontra uma oportunidade, tem vários fatores que precisam ser avaliados. Sim. Viabilidade, Sim. viabilidade financeira, se ele é exequível do ponto de vista técnico, se respeita todas as regulamentações. Exatamente. Então, isso vem para dentro de casa Sim, e cai no colo de alguém, sim. né? Alguém. Isso. Alguém, Alguém, né, Jaque? cai no colo de alguém, né? Então, é toda uma galera aí que fica responsável por viabilizar isso, né? Então, desde a ponta, né, com os nossos executivos e os próprios corretores trazendo essas necessidades pra gente,
como as pessoas aqui internamente na Sabem, né, que viabilizam essas customizações, né? Sim. Então, acho que é muito importante, assim, a gente frisar, né, Cauã, que é bem claro para todas as pessoas de todos os níveis até que chegue isso para que a gente comece a desenvolver, que a Sabem, ela é extremamente flexível em relação à adaptação dos seus produtos, né, para atender os negócios, né? Então, surge lá na ponta, né, com uma necessidade com o executivo, e aí a gente tem essa aproximação muito grande, né? Então, o executivo traz esse corretor, traz a necessidade, e a partir disso a gente conversa, né, junto às pessoas ali que são necessárias para a gente começar a desenvolver. Entende, né, se é uma adaptação de um produto que nós já tenhamos na prateleira, entende se é um produto novo, né, que a gente tem que fazer a concepção desse produto desde nota técnica, condições gerais. Exatamente. Né? Manuais, enfim, e até a aproximação de prestadores de serviço, né, na questão aí de produtos que envolvem algumas assistências, né, e analisa, né, todo o risco, né, toda a parte de risco dessas necessidades e, sendo viável, né, fazer essa adaptação, né, fazer essa criação, a gente envolve ali quem é necessário, né? Sim. O produto desde a concepção, toda a questão da estrutura da nossa consultoria atuarial para fazer nota técnica, condição geral, e aí a galera, né, da área de produtos ali envolvendo prestadores de serviço se for necessário, né? Sim. Então, é um trabalho de muitas mãos. Não são de muitas quatro, mãos. são muitas, são várias mãos, assim, mas, né, sempre reforçando que esse trabalho é muito em conjunto com o corretor, entendendo a necessidade dele, do início ao fim, né? Não é uma vez, né? Já não é uma conversa, é a gente validando esse produto, validando a necessidade do negócio em todos os momentos ali das etapas de construção desse produto, da concepção à implementação dele dentro da empresa, né? Então, até a sua última etapa, que é o pagamento do sinistro, né? Exatamente. Então, a gente reforçando todas essas jornadas com o corretor para que a gente entregue algo que rode, entregue algo que efetivamente gere valor para o cliente final, né, para o cliente do corretor e para o corretor, né? Então, acho que é um processo muito coletivo, né? Eu penso, assim, eu tenho uma coisa que o Dr. Túlio fala, e a gente estava falando muito... Dr. Túlio é nosso presidente. Exatamente. A quem interessar possa, Dr. Túlio é nosso presidente. A gente tem falado muito disso, e a gente brincava antes nos corredores, e isso já virou agora um slogan da companhia, que todos somos vendedores, né? Exatamente. Então, por fim, claro que eu e a minha equipe, né, que estamos no dia a dia com esse corretor, que traz essa demanda, mas por fim, todos somos vendedores, né? Então, a área de produtos, a área atuarial, a área de sinistros, a área de faturamento, a área de processos, elas estão realmente envolvidas, quando a Jaque fala que são várias mãos, não são 4, porque todo mundo está muito engajado em fazer com que a gente continue tendo essa fortaleza de customização. Eu costumo dizer, para ficar didático, assim, que a Sabem, ela é o alfaiate, assim, do mercado, né? Que, por fim, a gente realmente olha, você tem aqui aquela necessidade, olha, eu meço o tamanho do braço para saber o tamanho da manga certinho, adaptado, né? Então, é o alfaiate que faz isso customizado, pensando em ter uma melhor experiência de entrega, né? Então, a gente tem esse viés do alfaiate mesmo. Isso passa muito, claro. Inovar não é só fazer foguete e pousar de ré, né? Exato. Então, tipo, a inovação ela pode ser extremamente contextual. Sim. Dentro de um contexto, eu junto peças que existem de outro contexto e inovo aqui, né? Mas isso passa muito por relacionamento, me parece muito, assim. Muito. Isso é muito baseado em relacionamento, né? Muito baseado em relacionamento. A gente costuma dizer que o CPF ele vem antes do CNPJ, né? Porque sim, a gente constrói relações, né, de carreiras, e por fim, quando você tem esse relacionamento construído, você consegue acessar com mais habilidade essas demandas, né? Porque por muitas vezes, se você não conhece, você não tem uma relação próxima com esse parceiro, acaba que fica só uma coisa de portfólio mesmo, que ele vai te atender, ele vai, em algum momento que ninguém consegue, ele vai te acionar, né? E eu acho que aí, complementando essa questão do relacionamento, né, Cauã,
a questão também de dar esse acesso para o corretor, né? Sim. Porque, às vezes, quando a gente está falando aí de uma estrutura maior dentro das seguradoras, existe até um relacionamento com o executivo, Uhum. né? Mas com as áreas internas das seguradoras, é bem mais Longe. difícil, né? Um caminho Ter muito... acesso. É mais né, distante. É um caminho muito mais difícil a se percorrer, assim, para que o corretor de seguros traga a sua necessidade, tenha a sua necessidade atendida, né? Uhum. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando também de trazer esse corretor para dentro de casa, Proximidade. né? De trazer essa proximidade, deixar ele muito próximo das áreas internas da SABEM, das áreas técnicas, né? Então, tem muito isso no mercado da área técnica, tá blindada, né? Ninguém fala. E até aquela própria disputa entre área técnica e área comercial, né? É. Então, como a Jana bem trouxe, né? Todos somos vendedores, né? Então, a gente tá pensando como viabilizar as demandas no comercial lá na frente. E aí, enfim, né? Sendo também esse vetor, né? De modificação e transformação e inovação dentro da empresa, né? Usando esse canal que é tão precioso, que é o corretor, né? Ouvindo esse feedback, que pra gente também, né? Ele traz um feedback de mercado pra gente. E pra gente é extremamente sagrado, né? Então, o feedback do corretor, Sim. o cara que tá lá na ponta, tá ouvindo a necessidade do cliente, e a gente ter a oportunidade de escutar isso e adaptar os nossos produtos, gerar negócio Sim. através desse feedback, é extremamente importante. Então, acho que tudo isso entra dentro de um relacionamento e é extremamente importante, né, pra gente, esse estreitamento, né, Sim. do relacionamento que o corretor tem com as áreas internas, assim, dessa BIM, né? Sim. A gente tem esse retorno, tem tido, né, assim, a gente percebe, eu comentei que é recente esse nosso modelo de distribuição, sim, porque a gente tem seguradoras que fazem isso há 100 anos, né, e nós estamos hoje, a gente está em 2025, a gente está há 3 anos, né, completos, um pouco mais, quase 4, e ouvir essa resposta da ponta, de sim, né, você participou com a gente de alguns eventos de mercado, onde, por uma grata surpresa, a gente foi muito bem recebido e acolhido por esses parceiros, É verdade. justamente por isso, porque nós estamos não na contramão do termo pejorativo, tanto a questão da proximidade de relacionamento, que tende as seguradoras elas se virarem grandes, né, blocos de, né, seguradoras se unificando, né, fusões, cisões, e deixando de ter esse relacionamento, esse contato próximo Corpo com o a corpo, corretor, assim, corpo a né? corpo. Então, isso é algo que a gente traz como realmente uma fortaleza da companhia. Ainda somos em poucos, né? É verdade. A equipe comercial ainda Enxuta. é uma enxuta, mas quem a gente consegue se aproximar e alcançar, a gente consegue encantar e surpreender. Então, é disso que a gente tem feito, né, de passo a passo, né, mas prevendo uma expansão importante com esse modelo diferente, esse jeito diferente de ser. Eu listei aqui alguns produtos que a gente vende, que a gente disponibiliza e que eu sei que eles surgiram a partir de insights e abordagens de corretores de mercado. Eu vou citar alguns aqui. Eu queria que a gente explorasse juntos aqui qual é o vetor disso tudo, o que existe de similaridade entre eles e como que essas ideias surgiram, vieram para dentro de casa e a gente botou elas para a rua. Então, assim, rapidamente me vem em mente o AP Logístico, o AP Elevador, o APP Mobilidade, até o próprio Perda de Renda, que são todos produtos que pelo menos dentro aqui da companhia, eles surgiram a partir de inputs de corretores, de parceiros, né? Exatamente. A gente já tem dentro desse mercado e dessa bolha que é o mercado segurador, a gente já tem essa fama de customizadores, Sim. Já temos essa... Sim. E aí, e como que essas coisas aconteceram? Como que isso surgiu, assim? Eles nos procuraram ou a gente estava sentado numa mesa de bar, conversando, trocando ideias e assim, eu consigo fazer isso. Provocou. Assim... Foi espontâneo, é mais ou menos assim, tipo, foi espontâneo ou eles já vieram, assim, ó, com sangue no olho, dizendo assim, não, vou conversar com a Janaína da Sabem. Que vai dar certo. Como que isso acontece? É assim, ó, o drive do comercial da Sabem, ele é diferente do drive do comercial de mercado. Porque, como eu comentei, eu preciso que esse cara esteja numa conversa e olhe todas as possibilidades dentro da carteira desse parceiro de colocar seguro de pessoas.
É muito mais fácil. Só tem mais no mundo, só tem celular do que gente, né? Então, é muito mais fácil do que fazer uma carteira de automóvel, fazer uma carteira de transporte, que é muito, né, particular. Então, esse cara, esse comercial, ele tá ali, ele tem que ter essa visão de chegar no parceiro e olhar essas oportunidades de negócio para colocar o seguro de pessoas ali. Então, você comentou do apelogístico, por exemplo. Como que eu faço dentro de um corretor que só trabalha com transporte, como eu consigo colocar uma proteção pessoal sem dar um trabalho operacional para esse cara? Porque, se eu chego lá e falo, vamos fazer um seguro de vida em grupo para essa transportadora, ele fala, tem que mandar CPF, eu tenho que mandar data de nascimento. Muito trabalho. Muito trabalho. A gente, então, customizou um produto que dentro da jornada do seguro de transporte, que ele faz uma troca de dados com a seguradora através de nota fiscal ou o CTE, que é um termo particular para o ramo, eu consiga colocar uma proteção pessoal naquela viagem. Então, a gente veio para dentro, trouxe, olha, eu tenho aqui já que esses corretores que fazem transporte tem uma tendência do mercado de fazer seguro de casco, que é o seguro de automóvel, dentro da jornada do transporte. Vamos fazer alguma coisa para o Vida? E aí a gente vai atacar esse corretor de transporte também para trazer esse negócio. E aí, junto com a área de produtos, a gente customizou algo que não tivesse um operacional de troca de dados, né? Que ele não precisasse sair da rotina dele ali e fizesse uma proteção pessoal dentro do embarque, vamos dizer assim. Então, ele é particular para o seguro de transporte, mas a gente consegue colocar uma proteção pessoal. Uma placa. Eu faço, na verdade, na nota fiscal. Então, eu tenho lá uma jornada no transporte que diz... Do veículo, no caso. Essa nota começa aqui e termina aqui. Eu tenho uma viagem principal com base nessa nota. A nota fiscal do... Nota fiscal do transportador, do embarque. O documento se chama CTE. Então, a gente... Aí, até pegando um gancho do que a Jana trouxe, né? A gente analisou essa necessidade até entendendo como a gente também amarra, né, a questão do risco, isso, né? Isso. Amarra a questão do risco a esse né, transportador, né, a esse caminhoneiro, né? Como é que a gente vai saber que é essa pessoa? Então, dentro desse documento, a gente tem essas informações, né? Então, o risco, ele está muito, muito direcionado a essa nota fiscal, né? Então, a gente se blinda com essas informações. Com a checagem dessa documentação. E foi como a Jana falou, né? A gente aproveitou de um processo que já existe dentro desse processo para fazer o seguro da carga, do casco, né? Então, aí a gente aproveita desse processo e traz a proteção para o caminhoneiro, né? Para o motorista em viagem nesse produto, né? Então, viabilizando ali operacionalmente isso, para que não traga uma carga operacional ali também para o parceiro na hora de enviar essas informações para a gente, né? Mas eu entendi o produto. Mas vocês não me responderam como isso surgiu. Eu quero explicar para aquele cara ali, como é que surgiu isso. Sim, dessa análise da carteira do corretor. Não, mas assim, do corretor. Exatamente. Quando eu chego numa visita, quando o time comercial da Sabem chega na visita, ele não tá ali só, me dá a tua renovação do Vida em Grupo. O que você tem na tua carteira? Qual que é a tua receita de transporte? Qual que é a tua receita de frota? E aí, ali dentro, eu vou identificando oportunidades que ele não pensou que poderia ter em trazer produtos de pessoas. Claro que também existem ocasiões, né? A gente vai falar agora vou citar o perda de renda, de uma demanda que o mercado faz de uma forma e ela falou, vou lá na Jana que ela vai fazer diferente. O perda de renda, ele é uma cobertura muito comercializada como cobertura acessória dentro do seguro prestamista, né? Ele é um agregador de valor. Ele amplia a cobertura de risco, mas com um foco principal na proteção de carteira de crédito, né? E surgiu de um cliente nosso uma demanda de ter uma proteção de perda de renda, mas que o CPF era beneficiário disso, e não propriamente um CNPJ, né? Dali a gente entendeu que dava para fazer um produto específico de perda de renda e trazer um apelo de proteção financeira para o CPF e não sempre para o CNPJ, porque quando você faz um prestamista, você está beneficiando a instituição financeira, né? E aqui a gente trouxe um olhar de proteção para o CPF mesmo. No caso aqui, a gente está falando muito provavelmente de um colaborador.
Exatamente. Então, aqui a gente trouxe um viés voltado para funcionário de empresa, Aham. onde essa empresa ela trouxe isso com um benefício de segurança alimentar. Então, no momento que esse funcionário ele perde a renda, né, por desemprego ou afastamento, essa empresa ela vai lá e subsidia através, né, como um benefício, o perda de renda e dá ali uma proteção num cartão alimentação para esse colaborador. E isso é diferente. É diferente. Isso é diferente. Eu acho que esse é o importante, assim, né? Eu acho que esse é o importante ficar claro. Porque, na prática, a gente tá falando de um perda de renda, Sim, mas é um perda de renda diferente. diferente. Eu estou protegendo uma carteira de empregado e empregador que eu poderia estar indo lá só abordar o vida. Olha, vamos aqui fazer um seguro de vida em grupo. Olha, RH, vamos colocar essa proteção que tem dentro de uma convenção coletiva. Mas não, eu estou trazendo para ele uma possibilidade de amparar, de ampliar esse benefício com o apelo de uso em vida, né? Porque não necessariamente o funcionário faleceu, Claro. ele tá vendo aquele benefício de proteção de risco em vida. Que eu acho que também é uma missão nossa, né? Produto já, que eu, como ponta, de mistificar a questão do seguro de vida, que é só Fundamental. cobertura em morte, É, né? é. Todo mundo acha, não, porque eu vou morrer, não, porque se eu morrer, quem tá aí que se lasque. Quando, na verdade, a gente tem muitas coberturas e é esse trabalho que a gente tem que fazer na ponta, principalmente com o corretor, né? Porque o corretor, ele tá muito ali com a cabeça voltada no dia a dia dele, no automóvel, né? A gente tem que trazer para ele que existe possibilidade de colocar proteção pessoal e quebrar a objeção com o cliente quando eu trago essa cobertura de uso em vida. Então, falar de uma perda de renda, falar de uma cobertura de doenças graves, falar de uma cobertura de área de incapacidade temporária, né? Ou No show, né? show. Cancelamento aí de shows, né? Isso é muito bom também. Dando cobertura aí para pessoas que compram, né, ingressos e tenham, né, algum Sim. tipo de situação que impeça a pessoa de comparecer a um show, né? Sim. Então, são situações aí do dia a dia, né, Jana? Isso. Que, enfim, acontece com todo mundo Aham, e que a gente tem cobertura dentro do ramo de pessoas isso. que pode, né, enfim, dar um ressarcimento para essa pessoa, né? Não deixá-la com prejuízo financeiro. Sim. E aí, Jana, pegando um gancho de novo, né, que tu tá falando, acho que daí, né, Cauã, na questão que você trouxe, da onde saem essas necessidades, né? Acho que tem muito esse papel do comercial ir lá, né, mostrar as possibilidades para o corretor de seguros, né, que às vezes está muito focado ali no seu dia a dia e muito também preso naquilo do tradicional do mercado, né, do que o mercado Prateleiro que tá... é o que está na prateleira. Mas também vem de algumas problemáticas aí que tem, né, Jana, assim, no mercado também. Acho que o app elevador foi sim. um caso muito, Peculiar. né, muito peculiar e bem evidente, assim, em relação a essa questão da personalização, né? Então, a gente tinha ali uma situação em que o seguro de responsabilidade civil do condomínio, né, não dava cobertura para acidentes que aconteciam dentro dos elevadores, até porque a responsabilidade da manutenção do elevador Não é do condomínio. né, é do condomínio, mas a empresa, Sim. né, que faz essa manutenção, ela precisa ser responsável pela Claro. manutenção. Então, de quem é essa responsabilidade? É da empresa que fez a manutenção ou é do condomínio que contratou a empresa para fazer a manutenção? Vamos resolver isso, né? Eles Vamos dão criar um pra isso. produto. E tá resolvido. Vamos criar um produto de acidentes pessoais para esses passageiros, para quem estiver dentro desse elevador. E aí o condomínio quer contratar, contrata, né? A empresa que é responsável por fazer a manutenção do elevador quer contratar, contrata para se eximir desse problema, né? Porque esse problema ele pode gerar um problemão Maior. né? Muito maior. Então, essas necessidades, foi o corretor que trouxe essa Sim. necessidade, né? Conversou conosco, perguntou se era viável que a gente fizesse isso, a gente Essa eu até me lembro, eu tava né? junto quando esse corretor apareceu. Corretor do É. Rio. É. A gente, na verdade, a intenção é que a gente realmente transfira o risco, mostre para ele como a gente pode transferir o risco do cliente para a seguradora propriamente, subscrever algo que transfira esse risco e deixe esse cliente mais robusto perante, né, a legislação ou qualquer coisa do tipo. Então, o app elevador foi um ponto, né, a Jaque bem lembrou, é algo bem customizado para atender uma demanda que veio deles. A gente fala muito hoje da alteração da nossa mobilidade urbana, né? A gente hoje faz seguro para os patinetes, a gente faz seguro
de proteção pessoal para quem está numa bike elétrica. Porque hoje em dia, né, claro, a gente tem nossos carros, que Claro. faz também a proteção, tem as motos, tem o caminhão, mas por fim... Mas são essas equipamentos pessoas- de mobilidade atuais, né? Exatamente, E por fim a tem- gente tá... Então, assim, hoje em dia é só isso que tem? Não, a gente percebe nas grandes praças, né, das grandes capitais, o quanto que a gente está transferindo Uhum. essa mobilidade para percursos curtinhos e meios diferentes de mobilidade. Uhum. Então, de novo, entra a Sabem em proteger aquela pessoa que está em cima do patinete, está em cima de uma bike elétrica. E isso também foi algo que é disruptivo, Sem porque, dúvida. poxa, mas como você fazer um seguro só na viagem? Dá para fazer? Não dá para fazer? Sim, dá para Subiu, fazer. tá segurado, desceu, não Subiu, tá tá segurado, Uhum. desceu, não tá mais. mais. É, legal Também. demais. Exatamente. E a gente, vamos começar a nos encaminhar para o fim, até para a gente não ficar com esse episódio gigantesco, mas eu acho que a gente tem muito para falar ainda sobre isso. Acho que fica claro, mais uma vez, que na Sabem ideia boa não fica na gaveta. Se for possível, a gente faz, Isso aí. né? Eu quero, agora, olhando para aquela câmera ali, vocês deem as últimas palavras, assim, para passar a mensagem e a gente dizer aqui viemos, assim, e aqui estamos aqui pro corretor. Sim. Bom, vou falar primeiro. A Sabem tem uma missão muito importante, como eu comentei, de a gente desmistificar realmente o seguro de pessoas, e o corretor é o nosso multiplicador, né? Então, nós ainda temos um caminho grande para percorrer, de corretores parceiros, para que a gente tenha ainda mais corretores no nosso portfólio. Então, convido vocês, corretores, a conhecer um pouquinho desse nosso portfólio disruptivo, como a gente vem falando, se cadastrar conosco, né? A gente aqui da Sabem, como o Cauã falou, ideia boa é não ficar na gaveta, né? A gente está aqui para atendê-los, acolhê-los e aumentar ainda mais o portfólio com as ideias de vocês. Antes, só dar um parênteses só antes da Jaque falar. A Jana falou, cadastrem-se conosco, vai estar na descrição do vídeo o link para se cadastrar no nosso sistema. É rapidinho, menos de 1 minuto ali, eu acho que ele É já isso está aí. cadastrado. Isso. Então vai estar na descrição do vídeo, se tiver interesse. E assim, complementando, né, Cauã, cadastra e já sai fazendo cotação. Já cota. Boa, Não já adianta só cadastrar, né? cadastrar não tem Já sai fazendo cotação lá no nosso app, né? Então tá disponível para cotar acidentes pessoais de passageiros e AP Eventos. alto, EP moto, eventos. E então eu como área de produtos, né, acho que para reforçar aqui de novo a importância do feedback que o corretor nos traz, né? Isso é extremamente valoroso para a gente. Na concepção do produto, na manutenção dos produtos que já existem dentro de casa, né? Até na questão da própria operação, né? Então, o corretor é extremamente importante para a gente e a gente quer ouvir, a gente, né, tá disponível para discutir, né, novas possibilidades de fazer, de como fazer. Então, reforço aqui mais uma vez, como área de produtos na Sabem, a gente dá muito valor para esse feedback, né? Então, de novo, né, estamos disponíveis, acho que é importante também trazer os nossos canais de atendimento, né? Então, atendimento.corretor@sabem.com.br é o e-mail que você pode enviar dúvidas em relação ao que a gente está trazendo aqui, né? Enviar sugestões para a gente. E através do nosso 0800 aí também, né? Então, 0800 880 1900, você pode ligar, né? Conversar, pedir o contato dos nossos executivos, né? Através de e-mail, através de telefone. Se não anotou, vai estar na descrição também, esses canais. Coloca na descrição que fica mais fácil também. Isso aí. E é isso, E né? tem o nosso Sabem para parceiros no Instagram também. Exatamente. Uma página no Instagram feita para corretores. Corretores. Exatamente. Vocês. Exatamente. Meninas, muito obrigado. Obrigada, Cauã, pelo E você, convite. e tu que ficou aqui com a gente até o final, obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.